Fala galera, tudo bem? Eu sou Henrique Bertulli, engenheiro civil, empresário, empreendedor, maluco. Meu bordão, o simples mal feito volta. Isso é uma frase que eu levo pra vida, que é importantíssima pra gente que faz casa de alto luxo, principalmente. Então, o simples mal feito volta. Tudo que você faz mal feito, no futuro é problema na certa. Hoje eu vou falar um pouco sobre a forma de empreender e o que acho que algumas das qualidades fundamentais para quem quer fazer e ter um próprio negócio. Tem muita gente que fala, né? É melhor fazer do que ter o perfeito. Então é importante o lance do fazer do que pensar, elaborar e ficar miraculando para conseguir ter algo perfeito e depois lançar. Não faz muito sentido, porque somos seres imperfeitos e a gente nunca vai atingir a perfeição. Eu entendo isso. E na verdade o meu pensamento é esse. A gente vai chegar sempre muito próximo, se a gente trabalhar, se empenhar e tudo mais, mas perfeito é só Deus mesmo. Então, mais importante do que pensar, elaborar e ter boas ideias é de fato executar essas ideias. Muita gente tem ótimas ideias, pensa em muitas coisas, mas não consegue colocar aquilo em prática. Então, o empreendedor, o cara que quer sair, que quer empreender, que quer ter uma empresa, ele precisa agir, precisa ter muita proatividade, precisa se movimentar para conseguir fazer as coisas acontecerem. Porque geralmente tem aquilo que a carroça nunca entra na frente dos bois, né? É o que se falava antigamente. Mas para empreender, eu acho que em algum momento a carroça sim vai na frente dos bois e depois você consegue pôr os bois na frente novamente e seguir a vida. Você precisa ter um desequilíbrio na sua vida para conseguir fazer algo grandioso e depois você equilibra as coisas novamente. Porque se você tiver uma linha de trabalho pensando no empreendedorismo equilibrada, você vai estar sempre mediano, você nunca vai conseguir ter grandes resultados. Então, em algum momento da vida, você vai precisar ter um grande desequilíbrio em relação à quantidade de trabalho, em relação à quantidade de conteúdo que você vai precisar aprender, em relação à quantidade de coisa que você vai ter que fazer, em relação à quantidade de reunião que você vai ter no dia a dia. Então, no começo do negócio, principalmente, que você precisa ter aquela força para o negócio ter tração e a coisa acontecer, você vai ter um grande desequilíbrio na sua vida, que outras coisas vão ficar meio de lado para você conseguir fazer seu negócio dar certo. E aí eu entendo que em algum momento você consegue estruturar a empresa de uma forma organizada, ordenada, colocando as peças-chave que você precisa, assim você vai ter mais tempo depois das coisas que você deixou de lado em algum momento da vida. Então o mais importante é o agir, é ter a proatividade, fazer, por mais que erre. O problema não é errar, o problema é continuar errando as mesmas coisas. Porque ou você erra e aprende, ou você acerta e ganha dinheiro. Então é importante você ter esse pensamento de que errar é também uma coisa extremamente importante, assim como ganhar o dinheiro. Porque errando, a gente consegue aprender. E aí quanto mais a gente aprende, mais problemas a gente consegue solucionar. Quanto mais problemas a gente soluciona, a gente vai aperfeiçoando a forma de solução de problemas e mais dinheiro a gente ganha. Porque dinheiro nada mais é do que resolver problemas que existem aí. E tem inúmeros problemas a gente resolver. E pensando na construção civil ainda, que é um processo extremamente arcaico, onde não teve tanta evolução ao longo do tempo, agora tem mais máquinas e mais coisas para utilizar, para que a gente possa utilizar na construção, mas ainda é a mão de obra que o cara pega o bloco, coloca o bloco, bota a massa. Então é um processo que tem tanto problema para a gente conseguir resolver que é uma forma fácil. Fácil nem tanto, porque tantos anos já se passaram e ainda continuamos na mesma forma. Mas é uma área de trabalho que tem muita oportunidade, pensando no problema como uma oportunidade. E aí eu acho que também tem que ter a visão, né? Acho que o propósito muito claro para você, para as coisas acontecerem e darem certo. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa ter é a vontade,
a ambição, né, de querer crescer, querer ter algo, querer ter um negócio. A segunda coisa é se o propósito de fato está alinhado com isso que você pensa. E a terceira coisa é o agir. E aí, agir o mais organizadamente possível para evitar o máximo de erro possível. Mas vai ser inevitável os erros. E os erros são importantes para que a gente consiga evoluir, ver o que errou, por que errou. Assim a gente vai tendo mais bagagem, vai tendo mais know-how, e isso vai melhorando a nossa vida como um todo. E aí uma coisa importante é, no desequilíbrio, a gente acaba aprendendo muita coisa no lance profissional que a gente usa na nossa vida pessoal. Então a gente acaba tendo know-how de muita coisa, porque aqui eu falo a prática, é o que acontece no dia a dia. E o que eu vivenciei na minha carreira de trabalho e agora sendo empresário e empreendedor. Então tem muitos erros que eu cometi no passado que hoje eu já olho e falo, opa, eu não posso ir por aí que vai ter um buraco ali na frente e eu vou cair. Então a gente tem um pouco mais de experiência nesse aspecto, que foram os erros os que tornaram a gente mais experiente para não trilhar caminhos que serão mais difíceis. Então, mas acho que o recado mais importante que eu quero falar nesse vídeo é que a coisa mais importante que vocês precisam ter para empreender é ação, é fazer. Por mais que não saiba de tudo e nunca saberemos, tem que ter ação. E errou, olha o erro, aprende e vai de novo. E vai de novo, e vai de novo. Uma hora as coisas vão acontecendo de uma forma melhor. Então, acho que é esse o meu recado para vocês no vídeo de hoje. E lembrando que o simples mal feito volta. Eu sou Henrique Bertulli e dá o like, toca o sininho e siga a gente no nosso canal. Obrigado e até a próxima.